Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Versos para a Vida. Hoje eu resolvi falar sobre uns versos bem interessantes que estão lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vai ser o verso 16, 17 e 18. Eu vou já começar a lê-los para que a gente possa começar a refletir. Então, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no verso 16, 17 e 18, diz o seguinte: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aqui eu vou começar a separar para que a gente tenha uma reflexão mais detalhada. No verso 16, especificamente, nos diz o seguinte: alegrem-se sempre. Muitas vezes a gente para analisar e começa a pensar no seguinte: como é que eu posso me alegrar nos momentos difíceis? Entenda que os momentos difíceis, na maioria das vezes, eles vêm para nos forjar, para nos preparar para uma vitória muito maior, aquilo que Deus quer para nós. Então, Ele está nos preparando para que a gente tenha um crescimento, para que a gente chegue num nível maior e para que a gente entenda que é necessário o processo para o crescimento. Então, você precisa se alegrar se você começar a ter a esperança de que o processo que você está passando, a dificuldade que você está passando, é para chegar a uma vitória, onde Deus realmente está fazendo com que a gente passe pelo processo, para que a gente seja aprovado e cresça naturalmente. O outro ponto, no verso 17, diz o seguinte: orem continuamente. A gente precisa pedir discernimento a Deus, pois as situações são difíceis. E a gente precisa entender como passar por essa situação, inclusive como se alegrar nessas situações, que querendo ou não é difícil para todo mundo, mas a gente precisa começar a olhar as coisas positivas nas situações difíceis, pois toda aprovação é para nossa aprovação. Então a gente precisa entender o seguinte: quando Deus está nos provando, isso vai gerar duas coisas na gente, ou aprovação ou reprovação. Se gerar reprovação, infelizmente você continua passando por um processo até que você chegue ao nível da aprovação. Então você escolhe: ou você vai passar pelo processo, se alegrar e entender que é para a tua aprovação e para uma vitória futura, para te forjar, te moldar e para fazer com que você se torne a pessoa que Deus te criou para ser. Você começa a entender que o processo é importante e a gente precisa se alegrar. E o verso 17 vem para colaborar com isso, para que a gente ore e peça discernimento a Deus. E o verso 18: deem graças em todas as circunstâncias. Então ele está pedindo aqui para que a gente agradeça, independente de a gente estar no momento bom ou ruim. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aqui, se a gente parar para analisar, vai inclusive estar relacionado a alegrem-se sempre, deem graças em todas as coisas. Então a gente precisa agradecer a Deus. Por quê? Novamente, eu digo para você: se você está passando por alguma dificuldade, é porque tem algo a aprender, tem algo que Deus quer que você aprenda para que você passe para um nível maior, tenha uma maturidade maior na palavra, na oração, no seu comportamento. Tudo você precisa analisar no que é necessário você crescer. E assim você vai sair da aprovação aprovado. Tá? E outros versos que eu trouxe aqui que estão relacionados a isso. Filipenses 4:4, que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então ele está simplesmente colaborando com aquilo que a gente precisa entender. Não adianta a gente passar por uma situação difícil e ficar reclamando e ficar murmurando. Inclusive eu criei um vídeo específico sobre a reclamação. Se a gente entendesse o perigo da reclamação, a gente nunca iria reclamar. Você pode estar pensando: Joyce, mas você está falando como se fosse uma coisa muito fácil. E eu sei que não é. Todos nós sabemos que em momentos difíceis a tendência do ser humano é reclamar, é murmurar, mas isso só vai atrair mais coisa ruim para a gente. Então eu vou deixar na descrição um conteúdo que fala justamente sobre a reclamação, para você entender a origem da palavra, para que você nunca mais reclame de uma situação difícil. Sem falar
que Deus está te provando para ver se o seu coração está pronto para te levar para o próximo nível. E eu trouxe aqui mais outros versos para a gente refletir ainda mais. Romanos 12:12 nos diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ele está colaborando justamente com os 3 versos que eu acabei de falar, 16, 17 e 18, de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, nas dificuldades, tenham paciência, pois ela vai passar. Tanto coisas boas quanto coisas ruins vão passar. Tudo vai depender de como a gente está, de como é que está a nossa maturidade espiritual. Se a gente se alegra nos momentos difíceis ou se a gente fica procurando só os defeitos dos problemas ou se aprofundando nos problemas ao invés de começar a analisar o que é que tem de bom, o que é que eu preciso aprender para que eu possa sair dessa fase o mais rápido possível. E perseverem na oração, que é justamente orar continuamente. Efésios 5:20 nos diz o seguinte: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos entender que a gratidão vai fazer com que a gente tenha um crescimento acelerado, uma mudança de nível mais rapidamente. E também Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E também Colossenses 4:2. Todos esses versos eu estou lendo na versão NVI. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então entenda que o sentimento de gratidão faz com que Deus fique contente com você e te coloque em posições melhores, te coloque em níveis diferentes, te faça com que você cresça mais rapidamente. Então, se você parar para analisar que independente das situações que a gente estiver passando, a gente precisa se alegrar. Isso vai fazer com que Deus te aprove nessas situações, independente das situações de dificuldades que a gente esteja passando, que a gente seja grato, pois sempre tem algo para agradecer, pois sempre tem pessoas piores que você. Em tudo que você estiver passando, pare para analisar que tem pessoas que estão em situações piores do que você. Se você está reclamando do seu chefe no trabalho, lembre-se que tem alguém que não tem emprego, que está precisando trabalhar. Se você está reclamando das roupas que você tem, lembre-se que tem pessoas que nem têm roupas. Se você está reclamando do local que você vive, da casa que você mora, lembre-se que tem pessoas que nem casa tem, nem teto tem, nem alimento. Então pare para analisar que você é privilegiado ou privilegiada e tem tudo isso em suas mãos. Então agradeça, independente da situação, seja grato e você vai ver que Deus vai te colocar num nível maior e vai te fazer crescer ainda mais. E como sempre, eu sempre finalizo a nossa reflexão com uma oração para que a gente possa sempre agradecer a Deus e estar em espírito de oração contínuo. Paizão, eu entro na tua presença em nome de Jesus, primeiramente para te agradecer por todas as coisas que estamos passando, pois tudo isso é para nos provar e nos aprovar e nos colocar num nível maior. Nos dá discernimento, nos dá capacidade de nos alegrarmos nas situações difíceis para que a gente possa continuar crescendo e seguindo nos caminhos do Senhor, no caminho da justiça, da verdade e da salvação. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém, amém, amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Lembre-se que todo domingo às 10 horas tem uma reflexão nova. Não esquece de se inscrever no canal, é totalmente gratuito. E de compartilhar com alguém que está precisando refletir sobre esses versos que a gente acabou de falar. Para mim é sempre um prazer trazer uma reflexão daquilo que eu estou aprendendo e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e que está te ajudando. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima reflexão. Até mais.